Olá, essa é a nossa disciplina de operações unitárias 1 e na aula de hoje nós iremos fazer alguns exercícios sobre peneiradores industriais. Esse exemplo que nós faremos é do livro do Chaves Pinto, Teoria e Prática do Tratamento de Minérios, volume 3. Esse é o exemplo 1, que está na página 548. Uma grelha vibratória de cerca de 6 polegadas recebe o minério vindo direto da mina e procede ao scalp dos finos antes da britagem primária. Estabelecer o balanço de massas do scalp, sabendo então que a distribuição granulométrica do material da alimentação é dado nessa tabela. Então, nós temos aqui a porcentagem de material corretido em cada faixa de tamanho. Primeira coisa, então, que nós iremos calcular é a fração massa retida acumulada. Eu repeti aqui os dados. E o que seria essa fração acumulada? É como a gente fazia antigamente lá durante os experimentos de peneiramento. Então, na peneira de 16 polegadas, ficou 0. Na peneira de 12, ficou 40. Então, 0 mais 40, nós temos aqui um acumulado de 40. Na peneira de 8 polegadas, ficou 30. Então, para eu calcular todas as partículas que são maiores aqui, o que eu faço? Eu somo 40 com 30 e eu tenho um acumulado aqui de 70%. Na peneira de 4 ficou 15, então o 70 mais o 15, a gente tem aí o 85, ou seja, se eu somasse essas três frações, eu teria o 85. Aqui, se somasse todas as partículas maiores que as 2 polegadas, eu teria 90. Todas as maiores do que 1 polegada, eu teria 95% de material. Juntando, então, com a fração de finos, nós teríamos aí o 100% do nosso material acumulado. Então, se a gente tivesse aqui uma peneira de 6 polegadas, o que a gente não tem aqui na tabela, né? Mas a gente sabe que o 6 ele estaria aqui entre o 8 e o 4. Então, a gente sabe que nós estamos aí entre 70% e 85%. Interpolando, então, esses resultados aqui, né, fazendo uma média aqui desses dois valores, a gente sabe que na peneira de 6 ficariam retidos cerca de 77,5% dos sólidos e os passantes seriam 100 menos esse valor, que seriam cerca de 22,5% do material da alimentação. Então, passaria dentro dessa peneira. Então, a segunda coisa que nós vamos fazer agora é levar em conta a eficiência da grelha, que, de forma teórica, nós sabemos que está entre 60% e 70%. Então, nós vamos fazer aqui um projeto admitindo que essa grelha ela tem uma eficiência de peneiramento de cerca de 60%, né, que é um valor prático usual adotado. Para nós fazermos o nosso balanço de massa, nós vamos supor uma alimentação de cerca de 100 toneladas por hora. Assim, nós podemos usar a fórmula da eficiência. Então, eu sei que a eficiência é quem? É o valor real que foi por underflow, certo? Dividido pela quantidade de passantes que eu tinha na minha alimentação. Então, a gente já viu que na alimentação a gente tinha aí cerca de 22,5% da massa do material da alimentação era passante em ar. Fazendo aqui, então, o esquema do nosso peneiramento, então a gente tem aqui a nossa peneira, eu vou fazer uma alimentação de 100 toneladas por hora, como base de cálculo. Eu vou ter aqui o oversize e aqui o undersize. Os grossos e os finos. Eu sei que a eficiência, então eu estou supondo como sendo de 60%, ou seja, né, uma fração aí de 0,6, é igual ao valor real que vai sair no undersize, dividido pelo valor teórico. Então, como eu estou supondo uma alimentação de 100 toneladas por hora, 100 toneladas por hora vezes o 22,5% vai me dar 22,5 toneladas por hora, né, de valor teórico. Multiplicando agora aqui, isolando quem é o nosso underflow, nós tiramos aqui que a corrente U de finos é cerca de 13,5 toneladas por hora. Então, marquei aqui o 13,5 toneladas por hora. E quem é, então, a quantidade da nossa corrente oversize que sai aqui? É o 100 menos o 13,5, nós obtemos aí, então, um oversize de 86,5 toneladas por hora. Certo? Dessa forma, então, nós conseguimos aí estabelecer o balanço de massas desse scalp, utilizando, então, uma grelha vibratória de 6 polegadas. Nosso próximo exemplo é o exemplo 2, né, do mesmo livro aí.
escolher, então, a grelha vibratória adequada ao exercício anterior que nós apresentamos, sabendo que essa grelha deve atender às seguintes condições. Uma produção anual de cerca de 8 milhões e 100 mil toneladas por ano, sabendo-se que trabalha-se cerca de 4.331,5 horas efetivas por ano, e que a densidade desse minério é de 3 toneladas por metro cúbico. Então, agora, nós precisamos calcular a capacidade nominal dessa grelha. Ou seja, quem é a capacidade em toneladas por hora que eu consigo trabalhar? Eu vou pegar, então, a informação da produção anual, os 8 milhões e 100 mil toneladas por ano, e vou dividir pelas horas efetivas trabalhadas em um ano. O ano aqui vai cortar. Esse valor de 1,5, ele vem lá do nosso projeto de britagem. Ele é um fator de serviço que nós usamos para multiplicar porque trabalhamos aqui na britagem primária. Fazendo, então, essa multiplicação, nós obtemos aí cerca de 2.805 toneladas por hora. O balanço de massa, então, que nós obtivemos no exercício anterior está aqui, em que eu entro com 100% do meu material, mas eu saio no oversize com 86,5, que é o que vai para o sistema de britagem, certo? Enquanto esses 13,5 são os finos que não vão passar pelo processo de britagem, né? Que estão aí sendo retirados, né? Realizado o scalp na entrada desse britador. Então, aqui eu coloquei em porcentagem. O que a gente pode fazer? Para a gente saber a quantidade em toneladas, a gente pode multiplicar, então, 100% por esse valor. Então, eu sei que 100% é os 2.805 toneladas. Então, 86,5% vai corresponder a 2.425 toneladas por hora, enquanto de finos nós vamos ter a geração de 380 toneladas por hora. A segunda coisa, então, que nós vamos fazer agora é o cálculo da área dessa grelha, que é necessária, então, para fazer essa separação. Nós sabemos que a equação, né, para o cálculo de uma grelha vibratória, para calcular a sua área, então, é P, que é, então, a vazão dos passantes, dividido por A, B e C. Então, vamos lá. P. P é o passante pela grelha, ou seja, quantos metros cúbicos por hora de passante eu tenho? O passante é esse 13,5%. Aqui a informação está em massa. Para transformar massa numa informação volumétrica, nós utilizamos, então, a densidade do material. Então, eu pego, então, P é a minha vazão em toneladas por hora, dividido, então, pela densidade, as toneladas vão cortar, né? Como aqui está dividido, então, o metro cúbico passa aqui para cima, nós temos aí cerca de 210,4 metros cúbicos de material por hora. Depois nós vamos calcular o fator A, que é a capacidade básica, que é quantos metros cúbicos por hora por área eu tenho. Esse valor de A é uma função da abertura dessa grelha. Nós sabemos que a nossa grelha é de 6 polegadas, então a gente pode marcar aqui 6 polegadas, o fator A vale 40. O fator B é a porcentagem de partículas que é maior que a abertura da grelha. Então, o que a gente tem aqui? Qual é a porcentagem de partículas maior do que a abertura da grelha? 86,5%. Na tabela, o maior valor que nós temos é esse de 80%. Então, o livro admitiu aqui que B é cerca de 0,75%. O fator C é a eficiência desejada, que nós colocamos aí como 60%. Estou marcando 60%. C vale 1,3%. Com os valores, então, de P, A, B e C, nós podemos jogar na fórmula do S e calculamos aí, então, que a área em metros quadrados necessária para se realizar esse peneiramento é de 5,4 metros quadrados. O livro sugere que a escolha no catálogo da Faço leva aí a um modelo M401. Eu coloquei aqui para vocês uma outra opção. Como que a gente pode, então, fazer a seleção pensando num outro catálogo, né? Que estiver acessível aí. Esse exemplo aqui é do catálogo de grelhas. Esse exemplo aqui é do catálogo de grelhas vibratórias da IMIC, que está nesse endereço aqui. Então, a gente sabe que a vazão é 210,4 metro cúbico por hora. A abertura da peneira de 6 polegadas. Então, nós podemos aqui pegar essa tabela que traz as dimensões, o motor, o peso, a capacidade e a abertura da grelha. Tá aqui um esquema do desenho, tá, pessoal? Para a gente saber o que é cada uma dessas medidas.
nós precisamos de uma abertura de 6 polegadas. Então, essa daria, essa e essa também. E nós precisamos de uma vazão de 210,4. Então, a gente pode ver que esse primeiro modelo aqui, ele já nos atende, tanto na abertura da grelha, quanto na capacidade de produção aí. E é um equipamento mais leve em relação aos outros, tá? Que vai gastar uma potência menor e também tem dimensões menores, vai ocupar um espaço menor. Portanto, a gente poderia aí selecionar esse modelo do GV 25012. Ok? O nosso exemplo 26, do mesmo livro, o exemplo 3, na página 550. Considere o peneiramento de 200 toneladas por hora em uma peneira de 2 polegadas, dando 136,5 toneladas por hora no oversize, com as distribuições granulométricas a seguir. Qual é a eficiência do peneiramento? Quais as imperfeições do peneiramento por faixa? Então, aqui nós temos nessa tabela a distribuição de tamanho da alimentação, do overflow e do underflow aqui em porcentagem. Então, essa é a massa retida em cada faixa de tamanho. Então, a primeira coisa que nós vamos calcular aqui é a eficiência. Então, a eficiência é quem, pessoal? A eficiência é a quantidade que eu peneirei, que foi para o underflow. Então, eu sei que quem que foi para o underflow? Os 200 que eu alimentei, menos a quantidade do oversize. Tá? Foi para o undersize. Então, de finos, eu vou ter aí 63,5 toneladas por hora, dividido pela quantidade de passantes que estavam na alimentação. Então, aqui, se a gente pegar a peneira nossa, é de 2, certo? Quem é a quantidade de material na alimentação que deveria passar? Né? Então, quem que deveria passar? Todo mundo que é menor do que 2. Então, se eu somar, 20, 30, 45% das minhas partículas são desse tamanho menor. Multiplicando as 200 toneladas alimentadas pelo 0,45, que é a fração de sólidos que são menores do que 2 polegadas, a gente tiraria aí quanto de material particulado realmente deveria ter passado nessa peneira. Tá? E multiplicando aí por 100. Então, a gente pode ver aqui que a eficiência foi cerca de 70,6%, ou seja, várias das partículas que deveriam ter passado na peneira não passaram. Essa eficiência é uma eficiência muito baixa, fora aí do padrão indicado para peneiras vibratórias. A segunda coisa que nós vamos agora fazer é o cálculo das imperfeições. Como que a gente vai fazer então? Eu coloquei aqui para nós, ok, a nossa tabela. Então, eu tenho aqui a alimentação. Então, aqui a gente tinha alimentação em porcentagem. Se eu multiplicar por 200, eu vou ter aqui em toneladas por hora. E somar tudo aqui, eu vou dar os 200 da alimentação. Foi dado que o oversize tem aí 136,5 toneladas por hora. E que o undersize, então, é essa a diferença. Ok? A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar essas frações aqui e multiplicar pelo valor total da corrente. Então, na peneira de 4 polegadas, eu tenho 36,6% no oversize. Multiplicados pelo 136,5, então, eu vou obter um valor. Vou fazer isso com toda essa linha aqui. E vou, então, pegar todos os valores também do undersize e multiplicar cada um desses valores pela corrente do undersize para encontrar quantas toneladas por hora eu tenho em cada faixa de tamanho. Ok? Com isso, nós vamos poder calcular a imperfeição. Qual é a definição da imperfeição? A definição da imperfeição é a fração que eu tinha aqui multiplicado pelo valor total, ou seja, é exatamente esses valores que nós vamos calcular aqui, ou seja, o tanto que eu tenho de partículas que estão no oversize, dividido pela quantidade de partículas que eu tinha naquela faixa da alimentação. Ok? Então, vou preencher agora a nossa tabela. Como que a gente pode, então, calcular a imperfeição? Então, a imperfeição a gente calcula assim, eu pego o valor do oversize, então esse 50 aqui já é a corrente do oversize vezes o ΔX. Então, 50 dividido por 50 vezes 100 vai dar 100. 60 dividido por 60 dá 1, que vezes 100 vai dar 100. 19,9 dividido por 40 vezes 100 vai dar 49,7. O 6 dividido por 20 vezes 100 vai dar 30. 0 dividido por 20 dá 0. E meio dividido aqui
por 10 vezes 100 vai dar 5. O que a gente tem aqui? A nossa peneira é a peneira de 2, ou seja, todas as partículas maiores que a peneira de 2 realmente têm que ficar presas, 100% presas no oversize. No entanto, todas essas partículas aqui, que são as menores, tá? Elas deveriam ter passado e não passaram, ok? Então, elas deveriam ter dado 0 aqui e não deram, ou seja, esses valores aqui, na peneira de 1, na peneira de meio e nos finos, a gente observou que houve imperfeições no nosso peneiramento, principalmente nessa faixa de tamanho de 1 polegada e de meia polegada. Então, aqui em 1 polegada, o que a gente observa? 1 polegada é a meia malha da nossa peneira que nós estamos utilizando, que é de 2 polegadas. Foi onde a gente observou aí as maiores imperfeições nesse peneiramento. Essa alta imperfeição no peneiramento é o que explica a baixa eficiência que nós obtivemos aqui. Então, o que pode ter acontecido? Provavelmente, a peneira ela não tem, por exemplo, a área necessária suficiente para promover esse peneiramento, ou então essa peneira é muito curta, né? O que levou a essa pequena área, e não permitiu a estratificação completa do leito, que aí atrapalhou essas partículas aqui que deveriam ter passado a não passarem pela peneira. Ok? No nosso exemplo 27, né, que é o exemplo 4 aí do livro. Um fosfato é peneirado a seco numa peneira vibratória de meia polegada. As imperfeições ocorreram onde? Na meia malha, em que houve 20% de imperfeição. Nos finos, que houve 14% de imperfeição. E nas demais malhas, as demais aberturas, faixas de tamanho, não houve imperfeição. A imperfeição foi 0. Dada, então, a distribuição granulométrica da alimentação, que está aqui nessa tabela, simular o peneiramento e escolher a peneira adequada para esse serviço. A vazão de alimentação é de 150 toneladas por hora e a densidade aparente do minério é de 1,7 toneladas por metro cúbico. As partículas aqui são cúbicas e a umidade do minério é de cerca de 2,5%. Então, a primeira coisa que nós faremos, nós iremos calcular as vazões mássicas, considerando essas imperfeições. Ok? Então, eu tenho ali alimentação. Então, eu vou montar essa tabelinha aqui, tá? Com a mesma distribuição ali da alimentação. Então, aqui eu tenho as porcentagens, que eu só copiei ali de cima. Multiplicando esses valores aqui, cada um deles por 150, a gente obtém aí quantas toneladas por hora eu tenho de cada faixa de tamanho. E agora, o que eu sei? Eu sei que as imperfeições, elas vão ocorrer, né, na meia malha e nos finos, certo? Eu sei que o meu material, a minha peneira, é a peneira de meia polegada. Então, nessa faixa de 1 polegada e de meia polegada, a imperfeição vale 100%, certo? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui de azul todas as partículas que são maiores do que o tamanho da malha da peneira que a gente está utilizando, certo? Então, a imperfeição aqui eu coloquei já o 100%. Marquei de vermelho para nós a nossa meia malha, ou seja, é a metade da meia polegada, que dá 1/4 de polegada. Então, aqui eu sei que a imperfeição é de 20%, ok? Eu sei também que os finos é o material menor que a última peneira que a gente utilizou. A imperfeição é de 14%, que eu marquei aqui, então, para nós, de laranja. Então, o que acontece? A imperfeição, ela relaciona quem? A corrente do overflow com a corrente da alimentação. Então, nós vamos usar essa definição, né, da imperfeição para nós calcularmos quem é a corrente do oversize. Como que nós podemos, então, calcular a corrente do oversize? O oversize, ele é a minha alimentação, que multiplica a minha imperfeição, dividido por 100, que vem, né, da relação de porcentagem. Então, a gente pode fazer aqui, ó, o 24,1 vezes o 100 dividido por 100 vai dar os 24,1. Os 16,8 vezes 100 dividido por 100 dá 16,8. Os 18 vezes 20 dividido por 100 dá 3,6. Todos esses são 0, ok? E aqui, 14 vezes os 53 toneladas por hora dividido por 100, eu obtenho aí
7,4 toneladas por hora. Fazendo aqui a soma de todas as partículas que estão aqui no oversize, a gente tem aqui, então, um total de 51,9 toneladas por hora, que é o valor total da corrente oversize. Para calcular, então, o undersize, o que a gente faz? É 150 menos esse valor, ok? E para calcular, então, agora o undersize nessas faixas, é só a gente, então, subtrair. Eu sei que, ó, alimentação menos o oversize dá o undersize, tá? Totalizando aí, no final, cerca de 98 aí, toneladas por hora. Posso fazer também as porcentagens. Como que eu faço a porcentagem, pessoal? É o valor dessa faixa, 24,1, dividido pelo valor total. Eu tiro aqui, então, essas porcentagens, tanto do over quanto do undersize. Ok? Então, terminamos aí os cálculos das vazões máxicas e também das porcentagens, né, considerando aí essa definição da imperfeição. Agora, nós podemos o quê? Calcular a eficiência do peneiramento. Então, quem é a eficiência do peneiramento? É a quantidade real de material no undersize, que passou pela peneira, que é o 98,2 toneladas por hora, dividido pela quantidade de material que deveria ter passado. Então, quem deveria ter passado pela peneira, pessoal? Olhando para a alimentação. Todas essas partículas aqui. Então, se eu pegar a minha alimentação e somar essas porcentagens todas que a gente tem aqui das partículas menores do que a malha utilizada da peneira, a gente tem aí 0,727, ou seja, 72,7% das minhas partículas são menores do que meia polegada, tá? Olhando para a minha alimentação. Então, quem é a eficiência? É o quanto realmente passou pela peneira, dividido pelo quanto deveria ter passado pela peneira, que seria os 150 toneladas que eu alimentei, vezes a fração dos finos, né, da alimentação. Fazendo, então, essa conta, a gente chega aí uma eficiência de 90%, que é considerada uma boa eficiência. Agora, nós vamos calcular a área do peneiramento. Vamos utilizar aqui a fórmula do manual da FASO, em que S, que é a nossa área da peneira, é dado por Q, dividido por A, dividido pelos 8 fatores. Então, quem é Q? Q é o material que está na alimentação. Quantos metros cúbicos por hora eu estou alimentando? Foi dado aqui que na alimentação tem 150 toneladas por hora, mas nós precisamos dessa informação em metros cúbicos por hora. Para relacionar massa e volume, nós usamos, então, a densidade do material, que, então, é a vazão em toneladas por hora, dividido pela densidade aparente do material, 1,7 toneladas por metro cúbico. Então, nós cortamos aqui os toneladas, chegamos aí a uma vazão Q de 88,2 metros cúbicos por hora. Agora, nós vamos calcular quem é A, que é a capacidade unitária, certo? Então, a capacidade unitária dada aí em metros cúbicos por hora por metro quadrado, a gente tira desse gráfico. Nós sabemos que nós estamos aqui separando partículas menores do que uma polegada, porque a nossa peneira é uma peneira de meia polegada. Então, nós vamos usar esse gráfico, tá? Nós desejamos aqui, na separação, separar partículas usando a peneira de meia polegada. Então, o meio está aqui, ok? Vou marcar o meio. Chego até na curva e marco aqui cerca aí de 23,5 é o meu valor, né, do parâmetro aqui, capacidade unitária. Então, esse é o nosso valor de A. Agora, nós vamos calcular aqueles fatores, tá? Para calcular essa área. Então, o fator F1 é aquele fator que é relativo à porcentagem de material que está na alimentação, que é maior do que a malha de peneiramento. Então, a gente sabe que 27,3% dos nossos sólidos são maiores do que a meia polegada da alimentação. Então, eu vou vir aqui no gráfico, né, do F1, vou marcar os nossos 27,3% aqui. Cheguei na curva e tiro aqui cerca de 1,01. Queria pedir, então, para vocês olharem com cuidado, porque no livro está digitado 1,1, ok? Então, façam um favor aí de corrigir esse valor aí em relação ao valor do livro. Então, o nosso valor de F1 é 1,01. O fator F2. O fator F2 é dado, então, por esse gráfico, em que a gente pode ler aqui a porcentagem do material que é menor que a metade da abertura nominal da alimentação. Então, eu sei que a minha peneira é de meio.
certo? Polegada, de meia polegada. Então, metade disso daria 1/4 de polegada. Então, eu vou lá na minha distribuição granulométrica, certo? E vou ver aqui, ó, a minha meia malha é de 1/4 de polegada. A distribuição está aqui. Então, qual é a porcentagem de material que é menor do que a meia malha? Então, eu vou pegar aqui todas as partículas que forem aqui menores, tá? Do que a minha meia malha. Somando essas porcentagens aqui, a gente vai obter 60,7% de partículas menores que 1/4 de polegada. Vou marcar o 60,7 aqui no gráfico, tá? Vou chegar na curva e vou tirar aí um fator F2 valendo 1,4, ok? Agora, calculando aí os demais fatores. A gente tem aqui o fator F3, que é relativo ao tipo de abertura da tela, que está aqui. Qual é o nosso tipo de abertura da tela, pessoal? Foi falado que a abertura é quadrada, então o F3 aqui no caso, tá? Se é quadrado, o F3 vale 1. Nós temos aqui o fator F4 relativo ao formato das partículas. Foi falado que a nossa partícula é cúbica, então o nosso valor de F4 também vale 1. Então, aqui está o fator F5. Se o peneiramento ocorre a seco, como é o nosso caso, ok? Porque a gente tem só 2,5%, né, de umidade, é uma umidade muito baixa. Então, o peneiramento a seco também leva a um fator F5 igual a 1. O fator F6 é relativo à umidade da alimentação no peneiramento a seco. Como 2,5% é menor do que 3% de umidade, então a gente tem também que o fator F6 vale 1. O fator F7 diz respeito, então, ao tipo de deck que nós iremos trabalhar. Nós vamos supor aqui que trabalharemos com um deck superior, apenas um deck. Então, o valor de F7 também vale 1. E aqui nós temos, então, o valor do F8. O F8 está relacionado com a porcentagem de área aberta da tela. Para nós encontrarmos, então, essa porcentagem, nós precisamos analisar aquela tabela que relaciona a peneira de meia polegada que nós estamos usando com a porcentagem de tela aberta. Então, nessa tabela, a gente tira a área livre que a gente tem, considerando, então, aí uma peneira de meia polegada, uma peneira de tela padrão, nós tiramos aqui, então, que a área da abertura livre é 54%. Podemos voltar lá agora. Então, olhando aqui na nossa lista, ó, 54% estaria muito próximo desses 55% aqui, que leva a um fator aí F8 de cerca de 1,1. Ok? Então, nosso F8 é 1,1. Agora, com todos esses valores, nós já temos condições de fazer o cálculo, então, da área S. S, então, é igual ao Q, dividido pelo A, e pelos fatores aqui que foram importantes, né? Que deu 1,01, 1,4 e 1,1, porque os demais foram iguais a 1. Então, nós temos aqui um total, que nós precisamos de uma área de peneira de cerca de 2,41 metros quadrados. Esse valor não está exatamente igual ao do livro, porque o livro colocou esse valor aqui errado, ok? Então, agora nós precisamos o quê? Selecionar qual é o modelo de peneira que vai fornecer essa área aqui de 2,41 metros quadrados. Olhando aí, então, no manual da FASO de britagem, lá traz também várias informações a respeito das especificações de peneiras. Então, nós agora vamos selecionar uma peneira que tem uma área suficiente para realizar essa operação. Então, aqui nós temos a área, certo? Do deck, onde vai estar instalada essa peneira. E a gente pode ver aqui, ó, 2,5 atenderia, né? Porque a gente precisa de cerca de 2,4. Então, esse 2,5, esse modelo aqui, que tem um deck, né? Como a gente já colocou. Esse modelo 25010, ele nos atenderia aí na nossa relação. Ok? No entanto, nós ainda precisamos verificar a condição de descarga do oversize na extremidade da peneira, ou seja, se aquela espessura de leito que eu tenho na descarga, ela está realmente adequada ou não. Então, vamos lá. A espessura, então, em milímetros, pode ser calculada por essa fórmula, em que o TF é a vazão volumétrica do oversize. Então, a gente tem a vazão já mássica, né, que era 51,9 toneladas por hora, que eu dividi aí, então, pela densidade e tirei quem é a vazão volumétrica do oversize, cerca de 30,5 metros cúbicos por hora.
W é a largura da tela. Então, se a gente olhar nessa tabela, a gente vê aqui as dimensões do quadro. Então, a gente pode ver que tem 2,5 metros de comprimento por cerca de 1 metro de largura. Então, admitindo aqui que a largura da tela é de 1 metro, W de 1 metro, a gente pode agora calcular o S, que é a velocidade de escoamento do oversize, escolhendo aqui nessa tabela. Então, como a gente sabe que a nossa abertura é menor do que meia polegada e a nossa peneira é inclinada, nós vamos pegar esse modelo SH, em que o valor do S é 30. Tá? Então, a gente tem S igual a 30 metros por minuto. Substituindo, então, esses valores aqui na nossa relação do diâmetro, a gente pode, então, chegar aqui que a espessura dessa camada na saída é cerca de 19,9 milímetros. Mas agora nós precisamos, então, confrontar essa espessura com quem? Com o diâmetro da abertura da nossa peneira. A gente sabe que essa espessura ela tem que ser menor do que 4 vezes a abertura da tela. Então, o nosso diâmetro de 19,9 milímetros, ele é menor do que 4 vezes meia polegada, dá cerca de 50,8 milímetros. Realmente, 19,9 menor do que 50,8 milímetros, significa que a nossa condição aí de espessura na saída, de espessura do leito na saída da peneira, ela é adequada. Dessa forma aqui, nós conseguimos agora especificar o modelo da nossa peneira e aqui traz para nós aqui, comprimento, altura, largura da área externa, ok? Essas aqui são as dimensões internas reais e aqui a gente tem as dimensões externas. E a gente sabe também, por exemplo, qual é o motor que eu tenho que utilizar, né, para poder fazer essa vibração da minha peneira. E qual é aí o peso desse equipamento, né? Porque eu tenho que preparar o local onde esse equipamento vai ser, então, instalado. Então, essa foi a nossa aula de exercícios, né? Fizemos aí alguns exercícios. Sugiro aí para vocês que vocês refaçam os exercícios, façam também os outros exercícios resolvidos do livro. Nós temos aí também no manual de britagem da FASO, que eu coloquei em anexo para vocês no ambiente virtual, um exemplo, tá? Resolvido de como fazer o projeto de dimensionamento de uma peneira vibratória. É o exemplo que está na página 5/23 do arquivo que eu coloquei para vocês. Como atividades para a empresa, sugiro que vocês terminem de baixar catálogos, né, que vocês vão precisar, para finalizar aí o projeto orientado de cominuição. É isso. Vejo vocês aí na nossa próxima aula.